Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês acerca do livro Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky, considerados mestres da ficção científica na antiga URSS. Os autores não consideram o livro entre as suas obras principais, mas ele fez tanto sucesso no país que o mundialmente renomado diretor de cinema soviético Andrei Tarkovsky quis adaptá-lo para a tela e lançou o filme Stalker, de 1979, um dos mais influentes filmes da sua época. Esse talvez você tenha ouvido falar, caso você não conheça o livro, que também é um marco da literatura soviética e da literatura de ficção científica mundial. Esse vídeo não é sobre o livro, não é uma resenha. Eu vou discutir alguns assuntos com o texto, talvez eu mencione alguns spoilers. Então aqui vai um rápido resumo para quem não conhece. A história gira em torno da Zona, um espaço, uma parte da superfície terrestre, uma área perto de uma cidade, onde houve a visitação. Em algum momento, alienígenas vieram até a Terra, pararam em alguns pontos da Terra, aí tem várias zonas, e foram embora, e não estabeleceram contato com a humanidade. A partir do momento que eles foram embora, essas áreas ficaram conhecidas como zonas, e são espaços onde tem tecnologia e rastros da passagem dos alienígenas. É extremamente perigoso entrar nessas zonas, porque tem áreas em que a gravidade se altera, e entre outras maluquices, pode resultar em ferimento e morte. Então nesse mundo, você tem um instituto, que é como se fosse uma organização governamental, que vai tentar estudar os artefatos que eles conseguirem resgatar de dentro da zona, e você tem uma profissão que beira a ilegalidade, que são os stalkers, que são pessoas que entram na zona arriscando suas vidas para conseguir artefatos, e eles vendem ou para o instituto ou para o mercado negro, né? E não se sabe o que é que o mercado negro vai fazer com essas coisas. Aliás, é mencionado em algumas partes do livro, mas é irrelevante. E o instituto estaria fazendo pesquisas voltadas para a área militar, obviamente, como sempre é o caso. Então é um livro que discute vários assuntos, além de ser uma ficção científica de aventura. E aí eu gostaria de engajar com uma dessas discussões, que é representada inclusive na edição brasileira que nós temos como é o nome dessa editora? Aleph, da editora Aleph. Nós temos um prefácio da lenda da literatura de ficção científica americana, Ursula K. Le Guin, certo? Prefácio de Ursula K. Le Guin. E aqui ela vai mencionar uma crítica que o texto traria em relação ao Estado Soviético. Eu gostaria de ler aqui, esse aqui é uma edição em PDF, tá certo? A gente vai ler aqui só as duas últimas páginas. Ela fala assim, ó, vou dar um zoom aqui. Dá pra ver o texto? Certo, então vamos ver o que a Úrsula fala sobre o texto. Ela fala assim, ó: a questão de se os seres humanos são ou serão capazes de entender toda e qualquer informação que recebermos do universo é uma questão que a maior parte da ficção científica, surfando na onda inebriante do cientificismo, costumava responder com um grande sim, ressonante. O escritor polonês Stanislaw Lem chamava isso de o mito do nosso universalismo cognitivo. Solaris é o mais conhecido de seus livros sobre esse tema, no qual os personagens humanos são derrotados, humilhados pelo seu fracasso em compreender mensagens ou artefatos alienígenas. Eles falharam no teste. Veja, ela está aludindo aqui ao fato de que existe uma discussão no século XX a respeito de se o ser humano é capaz de conhecer tudo através do intelecto ou não. Né? Então o autor polonês Stanislaw Lem, ele chamava isso de mito do nosso universalismo cognitivo. Tem gente que defende que é possível conhecer o universo através do intelecto, portanto é necessário estudar para poder agir melhor dentro dele. Essa posição nós vamos chamar aqui de racionalismo, certo? E existe pessoal que defende que não é possível conhecer tudo através do intelecto, que existem coisas que estão para além do nosso conhecimento e, portanto, como é tão difícil conhecer a realidade, é praticamente impossível, portanto a gente não deveria nem tentar isso. E o fato de você tentar aprender o universo através do intelecto seria uma espécie de ingenuidade. Então essas pessoas nós vamos chamar de irracionalistas, tá certo? Esses são duas categorias de pensamento que existem, o racionalismo e o irracionalismo. É a isso que a Ursula K. Le Guin está aludindo aqui nesse trecho, certo? E ela está dizendo que nessa época a onda cientificista da ficção científica acreditava que era possível sim conhecer o universo através do intelecto e representava isso na literatura, né? E ela menciona que o autor polonês Stanislaw Lem, ele chama isso de mito do universalismo cognitivo e que, portanto,
ele se posiciona do outro lado. E o texto dele, Solaris, é sobre isso, é sobre como a humanidade não consegue aprender, né? É um romance, né, Solaris, em que os protagonistas acabam sendo derrotados pelo conhecimento alienígena que eles não conseguem alcançar. Né? Então ele retrata isso, né? O que ele está retratando aqui é justamente o princípio do irracionalismo. Não tem como a gente conhecer tudo e, portanto, a gente está querendo bater de frente com forças que a gente não vai prevalecer. Então a gente não deveria nem tentar fazer esse tipo de coisa. Certo? Ela continua falando aqui. A ideia de que a raça humana pode não despertar absolutamente nenhum interesse a uma espécie mais avançada, ela está falando agora do texto dos Strugatsky, poderia facilmente se prestar a um sarcasmo óbvio, mas o tom dos autores permanece irônico, cheio de humor e compaixão. Sua sofisticação ética e intelectual se torna clara em uma discussão brilhante, mais para o final do romance, entre um cientista e um funcionário desiludido do instituto, na qual fala-se sobre as implicações, o significado da visita alienígena. O coração da história, porém, é um destino individual. Ponto. Eu queria chamar a atenção aqui. Ela fala que a sofisticação ética e intelectual desse livro, do Piquenique na Estrada, se torna clara em uma discussão brilhante mais para o final do romance entre o cientista e o funcionário desiludido do instituto. É essa parte que eu quero focar, tá certo? A gente vai ler esse trecho que ela está mencionando aqui, certo? Aí, e depois ela fala que, apesar de você ter essa sofisticação intelectual aqui, sobre o texto, o coração da história é um destino individual, não é uma coisa super que envolve o mundo inteiro. É uma pessoa, é sobre uma pessoa que é o Red, o protagonista, né? Os protagonistas de histórias sobre ideias são marionetes, mas Red, que é o nosso protagonista aqui, é uma boa pessoa. Nós nos importamos com ele. E tanto sua sobrevivência quanto sua salvação estão em risco. Este, afinal, é um romance russo. Certo? Aí ela continua, né, sobre a parte filosófica. Ela diz assim, e os Strugatsky dão um passo além na questão de Len sobre o entendimento humano. Se o modo como a humanidade lida com o que os alienígenas deixaram para trás é um teste, ou se o Red, nas terríveis cenas finais, passa por uma prova de fogo, o que na verdade está sendo testado? E como sabemos se passamos ou falhamos nesse teste? O que é o entendimento? O que é esse entendimento? Será que é possível conhecer o universo inteiro através do intelecto? Será que se a gente conseguir superar os desafios estabelecidos pelo futuro, a gente vai estar chamando isso de compreensão do universo? Essa compreensão se dá sempre através do intelecto ou através de outros mecanismos? E ela termina, né? A promessa final de felicidade para todos de graça, né? Que tá se referindo ao final deste livro aqui. Tem a promessa final de felicidade para todos de graça. Repercute com o significado político inconfundivelmente amargo. Mas o romance não pode ser reduzido a uma mera fábula de fracasso soviético, ou mesmo do fracasso do sonho científico da cognição universal. Veja, ela está falando que por mais que ela nem está dizendo que os Strugatsky se posicionam no campo do irracionalismo, mas por mais que você eventualmente se posicione no campo do irracionalismo, e você veja aqui nesse romance o desafio do intelecto humano que o romance traz, certo? Não quer dizer necessariamente que isso aqui, que o livro está retratando uma visão do mundo irracionalista. Não pode ser reduzido a uma fábula do fracasso soviético e nem do sonho da cognição, do sonho científico da cognição universal. Não pode ser reduzido a essas coisas. O livro é um pouco mais complexo que isso, certo? A última coisa que Red diz no livro, falando com Deus ou para nós, pois nunca jamais vendi minha alma para ninguém, ela é minha, humana, extraia de mim o que eu desejo, pois não é possível que eu deseje algo mal, né? Então, veja, tem duas coisas separadas aqui. Primeiro, a parte que ela fala, o romance não pode ser reduzido a uma mera fábula de fracasso soviético. Por que ela está falando isso aqui do fracasso soviético? O que isso aqui tem a ver com o livro, certo? Veja, existe uma crítica ao Estado soviético por parte dos liberais, que são justamente aqueles que se posicionam no campo irracionalista. Existe uma crítica que é feita ao Estado soviético que remete até aquela noção nietzschiana do império da razão, né? Que ele fala que o iluminismo trouxe o império da razão, né? E que agora todo mundo quer entender o mundo através da razão, do intelecto, estudar, acha que é possível conhecer o mundo através da ciência e tal. E Nietzsche vai defender, não, a gente tem que impor os nossos desejos, nossas vontades, e que se for da razão. A razão a gente não precisa dela pra gente viver bem, a gente tem que impor nossa vontade, impor a nossa razão, que seja, né? A razão, não é que a razão é ruim, mas ela não pode limitar a potência do meu ser, né? E é isso que ele vai chamar de moral do Senhor, que ele vai dizer que é preciso a gente impor uma moral nossa, né? E não
em oposição à moral do escravo, que é a que ele chama como essa coisa do Estado científico, que acha que tem que cuidar dos pobres, dos oprimidos, de organizar intelectualmente as demandas da economia e tal. A gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, diz Nietzsche, certo? A gente tem que se impor. Então isso, ele coloca essa coisa da moral do senhor justamente em paralelo à crítica que ele faz à chegada do império da razão, que acha que pode conhecer o mundo, essa coisa dos iluministas e tal. Então, Nietzsche é um pouco anti-iluminista, certo? Nesse sentido. Esse termo Império da Razão, ele é às vezes aplicado à União Soviética. Os caras pensavam que podiam conhecer o universo, pensavam que era possível conhecer tudo e tal, e isso só poderia desbancar quando você coloca ciência na política, certo? Em última instância é isso. Quando você coloca ciência na política e você acha que pode organizar o Estado e a economia de forma científica, isso em última instância só pode desaguar em totalitarismos, certo? Só pode desaguar em totalitarismos. Então veja, a crítica ao totalitarismo assim chamado soviético, né, aquela coisa de controlar as liberdades dos cidadãos, não sei o quê, que é mais ou menos o que se fala hoje sobre a China, certo? É mais ou menos o que se fala hoje sobre a China, só que na época da Guerra Fria a discussão era um pouco mais sofisticada, né? Hoje em dia é só pânico moral em cima da China, né? Na época da Guerra Fria existia um debate acadêmico e tudo mais, uma discussão, né? Que é o contexto no qual surgem as escolas de análise, os pós-estruturalistas, né? Esse pessoal que a gente depois vai chamar de pós-modernos, né? Que acabam embarcando nessa mesma crítica. Certo? Embarcando nessa mesma crítica, ou validando intelectualmente essa crítica do você acha que pode conhecer o universo, você acha que pode controlar tudo cientificamente, então isso vai terminar em totalitarismo, em restringir as liberdades individuais, certo? Então é disso que a Ursula K. Le Guin está falando aqui. Esse livro, ele não pode ser reduzido a uma mera fábula de fracasso soviético em virtude dessa coisa do povo querer conhecer o universo e não conseguir, né? Ou mesmo o fracasso do sonho científico da cognição universal. Veja, as coisas estão interligadas, certo? As coisas estão interligadas nessa crítica aqui. Porque, mesmo que o livro nos traga... O que é que o livro nos traz? Eu vou botar minha cara aqui agora porque eu vou falar um pouco do plot do livro. O livro ele nos traz o que é que os stalkers fazem, né? Os stalkers, eles são essas pessoas que entram na zona para resgatar artefatos e trazer para vender, para ganhar dinheiro, né? Aí o que é que se é o mercado negro, o que é que vai fazer? Se é instituto, o que é que ele vai fazer? Aí que se foda. O negócio é que os caras vão lá buscar esses artefatos. Esses artefatos, eles são coisas que a gente não conhece, não entende. Então a gente tem alguns artefatos que são, por exemplo, ele chama pingos negros, que são como se fosse ele descreve como se fosse uma pequena pérola, né, muito leve, preta, só que ela é tão preta que quando ela absorve a luz do sol, ela retém durante alguns segundos e depois reflete, né, porque quando a gente vê as coisas, né, uma coisa que é a amarela, por exemplo, é minha carteira do Pikachu. Por que ela é dessa cor? Porque quando a luz do sol bate nela, ela absorve certas frequências da onda da luz solar e depois da luz seja qual for, certo? E reflete outras cores, certo? Reflete outras ondas. Quando a gente vê a luz do sol, ela nos parece branca porque ela tem todo o espectro da cor nessa luz, todos os comprimentos de onda. Quando ela bate aqui na minha carteira do Pikachu, ele vai absorver parte desses espectros de onda e vai refletir outra parte. A parte que ele reflete que eu vejo é amarelo, certo? Aí a cor dos objetos ele depende disso, depende da luz. Por isso que quando você coloca a luz negra em cima de um objeto, ele reflete outra luz. Ele reflete outro espectro de onda. E aí ele parece ter outra cor. Certo? A cor é isso. A cor é uma relação da onda com o objeto. Beleza? Que depois encontra com nossos olhos. Então a forma como nossos olhos percebem a luz, as cores, no caso, é justamente da nossa estrutura ocular. Se a nossa estrutura ocular fosse diferente, a gente perceberia as ondas de outra forma. E a gente, consequentemente, veria outras cores. Daí que a gente sabe que tem outros animais que têm estruturas oculares diferentes das nossas. A gente não consegue imaginar como é que eles enxergam o mundo. A gente sabe que eles enxergam diferente, né? A gente só não sabe, consegue imaginar como é, né? Por exemplo, um polvo, ele deve enxergar muito mais cores do que o ser humano, em virtude da sua estrutura ocular, né? Agora, que cores são essas? A gente não faz ideia, certo? A gente inclusive sabe que elas existem, porque elas estão acima do violeta, né? E abaixo do vermelho. Por isso a gente chama o espectro de ultravioleta e infravermelho, né? Tem as cores do arco-íris, né? Aí tem o vermelho de um lado e o lilás do outro, né? Ali são as cores do nosso espectro visível.
Aí a gente tem o ultravioleta, cores que a gente não enxerga, e o infravermelho, cores que a gente não enxerga também. Então o que acontece? Se um objeto é preto, é porque ele absorve todo o espectro de onda e não reflete nada, né? Se o objeto é branco, é porque ele absorve e reflete todo o espectro, a gente vê branco, né? Agora, se o objeto é preto, é porque ele absorve e não reflete quase nada. Aí a gente fica vendo preto. Quanto mais preto é o objeto, mais ele está retendo da luz, certo? Então esses pingos negros que eles encontram lá na zona, eles não só absorvem a luz, como tem um delay para ele refletir de volta, né? Então quando a gente vê o pingo negro na realidade, ele diz que as pessoas fazem pulseiras com esse negócio. Aí bota as bolinhas pretas em volta do seu pulso, né? Então quando você se mexe, para quem tá vendo, fica parecendo que tem um rastro, como se fosse o rastro do mouse, sabe, no computador. Ficaria parecendo que tem tipo um rastro desse objeto, porque ele tá tendo um delay para mandar a luz de volta. Então quando você se move ele, esse delay é visto, né? A liberação da luz, ele fica constantemente como se você deixando um rastro dele por aí, por onde ele se move. Essa é uma das coisas que eles encontram na zona, certo? Tem outras coisas, como por exemplo a etaca, que é um artefato que você liga ele num objeto, e aí esse objeto se multiplica. Então ele rompe a primeira lei da termodinâmica, certo? Ele rompe a primeira lei da termodinâmica. Então, as pessoas olham esses objetos e ficam tipo assim, não, como é que funciona isso? Isso desafia o nosso conhecimento científico, desafia as bases da física. A gente não sabe como é que funciona, entendeu? Aí a gente vai ter que estudar para entender, talvez melhorar o nosso conhecimento científico, e talvez sejam coisas que a gente é incapaz de alcançar, né? Então aí a gente tem duas visões de mundo. Aqueles que acreditam que é possível entender racionalmente o universo, e aqueles que acreditam que não é possível, portanto é melhor nem tentar, né? Então é a isso que a Úrsula está fazendo referência aqui. Então ela vai... ela mencionou, né, um trecho do livro, que eu vou ler esse diálogo, que é justamente o diálogo em que ele fala sobre na página 157 do PDF, ele fala exatamente sobre a alegoria que dá título ao livro, né? Então nesse trecho são dois cientistas conversando, né? Aliás, é um cientista, o Valentim, e o outro é um funcionário do instituto, né, que trabalha para o instituto, que é o Richard Noonan, né? Então o Richard Noonan, ele pergunta para o Valentim, né, pelo visto é um campo minado mesmo. Antes ele estava falando de o que é inteligência, né? Mas aí ele sai desse assunto e ele entra em outro assunto. Ele fala, quanto à visitação alienígena, né? O que vocês acham da visitação? Aí o cientista responde, muito bem, imagine um piquenique. Noonan estremeceu. O que o senhor disse? Um piquenique. Imagine uma estrada no interior. Uma clareira na mata, perto da estrada. O carro sai da estrada e vai até a clareira. Abrem-se as portas e sai uma turma de jovens. Começam a tirar do porta-malas cestas com mantimentos, armam as tendas, acendem a fogueira. Churrasco, música, fotos. De manhã, eles vão embora. Animais, pássaros e insetos da floresta, que assistiram horrorizados àquele evento noturno, saem dos seus esconderijos. E o que eles encontram? Manchas do óleo que pingou do radiador, uma lata com um pouco de gasolina, velas e filtros usados. Do lado estão jogados os panos sujos de óleo, as lâmpadas queimadas, uma chave de fenda que alguém esqueceu na grama. Nos rastros deixados pelo carro sobrou um pouco de lama que veio grudada de algum brejo no meio do caminho. E claro, as cinzas da fogueira, restos de comida, embalagem de chocolate, latas e garrafas de bebida, guardanapos amassados, bitucas, um lenço perdido, um velho jornal rasgado, um canivete de bolso derrubado por alguém, moedas, flores murchas no campo vizinho. Entendi, resumiu Nuno. É um piquenique na beira da estrada. Exatamente, um piquenique na beira de alguma estrada cósmica. E o senhor me pergunta se eles vão voltar? Né? O senhor me pergunta se eles vão voltar? Os alienígenas eles vieram, fizeram um piquenique aqui na Terra, o senhor me pergunta se eles vão voltar? Né? Então veja, essa metáfora que o cientista usa aqui, que dá título ao livro, ela implica não só que os objetos que vieram dos alienígenas, né, que na metáfora que ele usa, os alienígenas seriam apenas pessoas fazendo piquenique, e nós seríamos os insetos e pássaros ali que viram aquilo acontecer, né? Então, o fato de a gente deixar rastros de óleo do carro próximo no meio do mato, para o inseto, aquilo ali não significa nada. O inseto não é capaz de entender o que é aquele óleo, de onde veio, para que serve, e nem fazer uso dele, entendeu?
Nessa metáfora nós seríamos os insetos. A gente vê o que os alienígenas deixaram na Terra. Pra gente é impossível para o nosso intelecto, aprender e fazer uso daquele objeto que os alienígenas trouxeram. Essa é a tese. Essa seria a tese do irracionalista. Agora, o próprio cientista, um pouco antes, ele oferece uma explicação alternativa, certo? Para esse fenômeno, né? Quando perguntado antes, ele fala... Cadê aqui? Aqui. Veja, então aqui é o início da discussão, certo? Aí o Nunan pergunta para ele assim: escute, Valentim, já que a gente tocou no assunto, existem respostas para essas perguntas? Quem eles são, o que querem, vão voltar? Aí o Valentim: as respostas existem, disse Valentim sorrindo. Aliás, elas são muitas, escolha a sua. E o senhor, pessoalmente, o que acha? Aí ele diz: para falar a verdade, eu nunca me permiti pensar sobre isso de maneira séria. Para mim, a visitação foi, antes de tudo, um evento extraordinário que abriu a possibilidade de pularmos de uma vez vários degraus no processo do conhecimento. Algo parecido com uma viagem para um futuro tecnológico. Como se, imagine, no laboratório de Isaac Newton tivesse surgido um gerador de partículas. Aí o cara fala: Newton não entenderia nada. Não sei não, Newton era um homem muito perspicaz, certo? Aí ele fala: deixamos Newton em paz, e ele continua a conversa, né? Mas esse ponto em que ele menciona Isaac Newton, eu acho interessante porque a outra forma de ver, né? O fato de a tecnologia alienígena ter vindo parar na Terra, seja lá o que foi que aconteceu, agora ela está na Terra, ela nos permite estudar e compreender, depois ele vai falar isso, né? Aliás, deixa eu ver se nessa parte aqui que ele fala. Aí um pouco depois da conversa, o Valentim fala assim, ó: resumindo, os objetos desse grupo, ele fala que tem 3 grupos de objetos, né? E fala: os objetos desse grupo são completamente inúteis para a atual prática humana. Embora do ponto de vista puramente científico, eles possuem um valor fundamental. Em outras palavras, eles são respostas caídas do céu para perguntas que ainda não aprendemos a fazer. O mencionado Sir Isaac Newton provavelmente não iria mesmo compreender a estrutura do laser, mas de qualquer modo perceberia que uma coisa dessa seria possível, e então certamente influenciaria sua visão científica. Não entrarei em detalhes, mas a simples existência de objetos como as armadilhas magnéticas K-23, argola branca, etc. Aqui ele está falando dos artefatos que se encontram na zona, né? A mera existência desses objetos eliminou de uma vez por todas todo um campo científico inteiro de teorias fluorescentes e criou outras, completamente diferentes. E ainda temos que nos lembrar do terceiro grupo de objetos, né? Aí ele tá falando, aí continua, né? Entrando no plot do livro, né? Do texto mesmo, do romance. Certo? Mas essa resposta dele acerca de Isaac Newton é que me interessa. Eu acho interessante porque o que ele está dizendo? Se objetos alienígenas que vêm para a Terra desafiam as leis da física conforme estabelecidas até hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a física fora? A gente vai parar de tentar entender o universo? Não, a gente vai estudar esses objetos e a gente vai tentar entendê-los. Na época de Newton, um acelerador de partículas seria uma coisa que não faria sentido nenhum. Não faria sentido para Isaac Newton um acelerador de partículas. Porém, isso não, assim, é uma coisa que ele não sabe nem que existe mundo subatômico. Para que ele iria estar falando de acelerador de partículas? Tá entendendo? Então, fusão, fissão nuclear, esse tipo de coisa são, como o texto fala, respostas para perguntas que nós não aprendemos a fazer. Não é porque o Isaac Newton não sabe do que se trata que ele não iria, por exemplo, provavelmente desmontar e tentar fazer uma engenharia reversa e entender como de fato funciona aquilo, para que serve, quais são os fundamentos científicos daquele objeto, o que ele responderia para as nossas perguntas acerca do funcionamento da natureza e da realidade, certo? Então você tem duas opções. Você tem o racionalismo, que é a forma da gente entender o universo através do intelecto, e o irracionalismo. Eu acho que não tem como saber, está aparelhando o nosso conhecimento, eu não preciso, portanto é melhor nem mexer nisso aí, né? Então o irracionalista, ele vê o mundo dessa forma, que não é possível conhecer tudo, né? E portanto é melhor nem tentar, e por isso que deu errado na União Soviética, porque a União Soviética achava que era possível conhecer tudo e isso só podia terminar em totalitarismo. Não à toa o filósofo húngaro George Lukács vai fazer uma genealogia do racionalismo, que vai
culminar lá em Nietzsche, né? E que ele diz que o Estado nazista é sustentado por essa ideologia irracionalista, que começa em Nietzsche, né? E é alimentada aí por, inclusive, Heidegger, né? E que eu diria hoje, com o Lucas morto, né? Mas se ele tivesse vivo, com certeza ele diria, os filósofos pós-modernos, da segunda geração da escola das análises para frente, e os pós-estruturalistas, etc., com certeza o Lucas diria que esse pessoal está continuando a tradição irracionalista iniciada lá por Nietzsche, né, e que culminou no Estado nazista e que está nos levando para um caminho semelhante na atualidade, né? Aí só para encerrar essa parte mais filosófica do assunto aqui, que eu não sou autoridade nenhuma para falar em nada, estou só estudando, tô só lendo bastante e estou trazendo os assuntos aqui para serem discutidos, certo? Então se você discorda, se você acha diferente, se você acha que eu entendi alguma coisa errada, só comenta aí e me critica que eu vou ficar feliz em ver o que você tem a dizer, beleza? Comenta nos comentários, qualquer coisa, né? Me xinga nas redes sociais, mas não me xinga de graça, tá? Me xinga e fala assim, você não entendeu porque o certo é esse, beleza? Aí a gente continua a discussão. Enfim, né, nesse embate entre o racionalismo e o irracionalismo, eu sou da opinião que teve um maluco que deu a palavra final sobre esse assunto já, que é o alemão Hegel, certo? Que é, para quem não conhece, a base filosófica de Karl Marx e Friedrich Engels é Georg Wilhelm Friedrich Hegel, certo? Então, Georg Wilhelm Friedrich Hegel é o filósofo da dialética, certo? Que é a base filosófica de Marx e Engels. E ele tem uma citação dele que diz o seguinte: o real é racional. Tudo que é racional é real. E o real é racional. É mais ou menos isso, certo? Eu tô citando aqui, mas é por aí. O real é racional e o racional é real. Então, se algo existe, o que é que ele quer dizer com isso, né? Se algo existe uma forma através da qual aquilo existe. Existe um motivo daquilo existir, existe um funcionamento interno daquele objeto, certo? Existe uma origem, certo? Existe uma estrutura real daquilo ali. Se isso existe, é porque existe uma explicação, certo? Em termos mais curtos é isso. Se aquilo existe, existe uma explicação para que aquilo exista. Se uma coisa existe, existe uma explicação para que aquilo exista. E se existe uma explicação para que aquilo exista, então é possível a gente entender, a gente estudando, a gente raciocinando, certo? A gente testando, a gente consegue entender, não é isso? Então é isso, se existe alguma coisa, aquilo ali é racional, é explicável. É explicável. Se algo existe, esse algo é explicável. E por conseguinte, se algo é explicável, esse algo também é real, certo? Portanto, se a sua explicação não está chegando no objeto de fato, se você está tentando explicar, está tendo uma teoria sobre o objeto da realidade, e essa teoria não apreende todos os aspectos do objeto, então a sua teoria é falsa. Então a sua teoria é falsa, porque ela não é racional, certo? Então veja, o real é racional, o racional é real, certo? É por isso, é isso, certo? É isso. Então esse princípio aqui é o princípio no qual é baseado o chamado Estado científico da União Soviética, que depois seria criticado pelos irracionalistas que acreditam que não é possível conhecer a realidade e, portanto, não adianta nem tentar, porque se você tentar vai dar totalitarismo e isso é uma merda. Beleza? Eu acho que é mais ou menos aí a discussão. Tem uma última coisa que eu queria comentar sobre esse livro, bem rapidinho. Veja, no final do livro, o Boris Strugatsky ele vai oferecer uma breve história da criação e da publicação desse livro. Veja, eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos. Por quê? Veja, isso aqui tudo aqui, ó, depois, isso aqui é o pós-fácil do livro, certo? Todas essas páginas aqui, acho que umas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, certo? Isso aqui tudo é ele contando a história de como foi difícil publicar, porque os censores do Estado estavam implicando com umas palavrinhas bestas, coisas que não era nem problema, não era nem ideológico, era problema de moral. Aí, você censura na moral do meu livro, não sei o que, e parará, né? E aí isso é a luta que eles fizeram para conseguir publicar o texto sem alteração, né, contra a censura do Estado Soviético. O texto é sobre isso, o pós-fácil do livro é sobre isso. Só que os 2 primeiros parágrafos eu acho muito interessantes. Olha só, ele fala assim, ó: a história da criação deste livro, diferente aliás da história de sua publicação, não possui nada de especial ou, digamos, de instrutivo. Tem certeza, Boris? Tem certeza?
I beg to differ, certo? I beg to differ. Eu quero diferir. Aí ele fala assim, ó. O romance foi concebido em fevereiro de 1970, quando Arkady e eu viajamos para a pousada do Centro de Produção Artística de Komarovo, para escrever Cidadela Condenada. E lá, em meio a passeios ao anoitecer, pelas ruelas cobertas de neve do complexo de casas de veraneio, que elaboramos algumas tramas novas, inclusive a do futuro O Novato e o próprio Piquenique. Aí aqui é um texto inicial do Piquenique na Estrada, etc. Ele continua aí explicando como foi o processo de desenvolvimento da história e publicação, como foi difícil lutar contra os censores soviéticos e tal. Só que antes, no começo, aqui nesse parágrafo, ele fala assim, ó. Foi concebido em fevereiro de 1970, quando Arkady e eu viajamos para a pousada do Centro de Produção Artística em Komarovo. Centro de Produção Artística em Komarovo? Tem uma nota aqui, eu vou clicar nessa nota e eu vou ver o que é. Povoado nos arredores de Moscou, Komarovo. Povoado nos arredores de Moscou, onde muitos dos escritores alugavam ou possuíam casas de veraneio. Se eu abrir aqui Komarovo na Wikipedia, Komarovo, São Petersburgo. A municipal settlement under jurisdiction of St. Petersburg, Russia. Olha só, eu tenho aqui Finnish History, ou seja, era uma cidade que era finlandesa e passou para a Rússia no final da Segunda Guerra. Aí olha só, Soviet and Russian History. Opa, nada a ver isso aqui. Vamos ler aqui só o primeiro parágrafo. Ele fala, olha, vou fazer a tradução simultânea, tá? A cidade foi anexada à União Soviética no Tratado de Paz de Moscou de 1940. Imediatamente depois da Segunda Guerra, o Conselho dos Comissários dos Povos lançou um decreto número 2638 para construir dachas. Dachas são cabanas, certo? Que são como casas de veraneio. Para construir dachas para membros da Academia das Ciências da União Soviética e setting aside, separar alguns lotes de terra de 1,25, 2,5 acres, que seria para nós, né, 10 mil metros quadrados de terra. Separar 10 mil metros quadrados de terra como propriedade pessoal grátis. Standard houses, casas padrão, manufaturadas na Finlândia por causa de reparações de guerra, né? A Finlândia estava do lado do eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, então aqui a gente está falando depois da guerra, como para pagar, né, as reparações de guerra, a Finlândia construiu essas casas que foram transportadas e colocadas lá no espaço, né, no espaço em Komarovo. Kelomak era o nome da cidade finlandesa, né, foi renomeada para Komarovo, em honra ao botanista Vladimir Komarov, presidente da academia em 1948. Resorts especiais e dachas foram estabelecidas para escritores, compositores, trabalhadores do teatro e do cinema. Oxi. A terra também foi separada para cientistas atômicos. Oxi. Gente, digam se eu tô ficando maluco. Vejam se o que eu li agora parece com isso. Quer dizer que a União Soviética venceu a Segunda Guerra contra o eixo. Aí a Finlândia, que estava do lado do eixo, cedeu terra para a Rússia. Essa terra, pegaram uma cidade lá, colocaram o nome dela de Komarovo, e eles separaram lotes de terra lá para construir casas para escritores, poetas, cientistas, críticos de arte, trabalhadores do teatro e do cinema. E os irmãos Strugatsky tiveram acesso a isso. Os irmãos Strugatsky tiveram acesso a isso. Quer dizer, com certeza existia algum critério, né? Com certeza existia algum critério para poder você não vai dar, você vai liberar essas terras, né? E você vai dar casas lá e tem uma pousada, né? Que ele fala de pousada, né? Eles ficaram na pousada, ele fala aqui. Né, foi concebido quando viajamos para a pousada do Centro de Produção Artística em Komarovo. Então o fato deles serem aceitos lá, porque é tipo um resort para artistas poderem produzir arte. A mando do governo? Custeado pelo Estado? Gente, eu tô ficando maluco, é isso que ele tá falando aqui? Quer dizer, foi difícil de publicar. Foi difícil? Foi.
Foi difícil publicar o texto? Os censores soviéticos eram chatos, escrotos, cheios de gente conservadora, idiota, maluca, com todo tipo de moralismo, herdado da época do czarismo? Foi uma merda, tá? Ele tá registrando isso aí. Mas, porra, pra tu produzir um livro, tu deu um resort pro cara ir lá, eu sou artista, eu vou lá no resort, produzir e tal, pago pelo Estado. Pelo Estado. Gente, quer dizer, a revolução no dia 2, depois que os comunistas tomarem o poder, vai ser o panfleto das testemunhas de Jeová? Vai ser todos os problemas resolvidos? A moral vai estar superada, direitos LGBT para todo mundo, né? Fim do casamento, como a gente conhece, né? Tipo assim, não, né, gente? Não é assim, né? Não é assim, né? Fim do dinheiro, todo mundo vai ter casa, todo mundo tem comida e tal, todo mundo tem emprego. Não é assim, né, gente? Não é mágica, né? Não é mágica. O velho mundo não desaparece de uma hora para outra. Você vê que tem um esforço do Estado ali, demonstrando um esforço para dar incentivo à produção artística e científica do país. Construindo casas específicas, um resort para todo mundo poder ir lá e produzir arte lá e tal. Com certeza existia algum processo, né, de acesso a esse tipo de espaço. Algum processo do Estado. Né, eu pesquisei aqui, mas não consegui encontrar. Né, admito que não fiz uma pesquisa muito profunda. Mas veja, existe esse esforço por parte do Estado. É perfeito? Não. É cheio de gente moralista na máquina pública? É. Vai ter luta de classes depois da Revolução? Vai. Vai. Você pode criticar a União Soviética sem querer derrubar o Estado? Pode. É isso, gente. É isso, certo? Eu acho que eu não poderia colocar melhor. Né? Do que a Kinga Ursula K. Le Guin, quando ela diz que o romance não pode ser reduzido a uma mera fábula do fracasso soviético, ou mesmo do fracasso do sonho científico da cognição universal. Não pode ser reduzido a isso, ainda que dialogue com esse tipo de noção. É possível conhecer o universo? É possível conhecer o universo através do nosso intelecto. Por quê? Porque tudo que é real é racional. Mas só porque você não conseguiu entender, só porque no processo você incorre em erros, não quer dizer que você não pode conhecer o universo. Só porque a União Soviética eventualmente tinha uns malucos no Estado que eram moralistas ou que tinham um mecanismo de censura ruim, não quer dizer que não tivesse tendo um esforço coletivo para compreender e organizar melhor as forças produtivas. Socialismo é isso. Compreender e organizar melhor as forças produtivas. É isso. Se houve erros, houve. Quer dizer que é impossível conhecer e organizar as coisas cientificamente? Não. Quer dizer que houve erros. Mas nós somos racionalistas. Nós acreditamos que é possível organizar a economia e a administração pública de forma científica que gira os recursos para todos os cidadãos e que possam eles mesmos contribuir de volta para a organização da economia. Nós acreditamos nisso. Erros vão acontecer no meio do caminho? Vão. Os artistas, como os irmãos Strugatsky, vão criticar? Devem. E continuam. Sem derrubar a revolução, sem jogar fora a ciência, sem achar que não tem como conhecer nada no universo. Sem cair no irracionalismo. Certo? É isso que eu queria defender aqui hoje. Defender que nós somos racionalistas, que nós acreditamos que é possível sim ter conhecimento, que nós achamos bacana a crítica dos irmãos Strugatsky e que nós concordamos com a camarada Úrsula, que a vida inteira falou dos terrores do capitalismo, né, através da sua literatura lá de ficção científica nos Estados Unidos. Concordamos com a camarada Úrsula que erros acontecem, existem coisas que estão para além do nosso conhecimento, como o livro de ficção científica tenta demonstrar. Porém, isso não quer dizer que não é possível conhecer o universo e que não é possível a gente atingir um patamar superior de entendimento e de organização das forças produtivas. E de toda a organização da ciência que se reveste em tecnologia como um todo. Afinal, tem uma alma humana, né? Tem uma alma humana que nunca foi vendida a ninguém. E, portanto, se existe como é que ele fala aqui? Eu não vou lembrar de cabeça. Afinal, nunca jamais vendi a minha alma para ninguém. Ela é minha, humana.
Extraia de mim o que eu desejo, pois não é possível que eu deseje algo mal. Em nome de camarada Engels, amém.